Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem com mais um relato para vocês. Esse relato foi uma seguidora que enviou. É um relato bem interessante. É uma experiência que ela teve com algo sobrenatural. Ela não sabe explicar o direito, né, ao certo, se é um lobisomem ou se é um cão do inferno. Mas pelo que aparenta, é lobisomem sim. A história é a seguinte: aconteceu em Osório, Rio Grande do Sul. Quem nos conta é a Renata. Hoje ela tem 48 anos e isso aconteceu quando ela tinha 20 anos de idade. Ela morava em Osório com os pais dela, né? E o pai dela trabalhava à noite e teve um tio, né? Um senhor de idade, com 60 anos de idade. Ele não tinha para onde ir, no caso, né? Não tinha onde morar. Então os pais dela resolveram acolher ele. Resolveram ajudar ele e deram uma edícula que eles tinham no fundo da casa para ele poder morar. Ele era uma pessoa muito querida, muito amável, muito assim prestativa. Quando foi morar na casa deles, fez horta, limpou todo o quintal, foi uma maravilha para a família. Só que ela estranhava muito porque a mãe dela e o pai dela não deixavam ela e o irmão dela chegar muito perto desse tio. Diziam que não era muito bom porque ele era uma pessoa muito estranha, até por sinal. Ela disse que ele pouco conversava, ficava cuidando do cavalo dele, que ele gostava muito de cavalo, e não ficava muito de conversa com muitas pessoas. Estava sempre no canto dele. E à noite, geralmente depois das 6 da tarde, ele acabava indo para dentro de casa, trancava tudo e sumia e ninguém mais via ele. Só que depois de um tempo dele estar morando ali, eles começaram a ter certas perturbações. Tipo, os cães da vizinhança latiam demais, sabe? Animais apareciam mortos, as vizinhas reclamavam muito dos cachorros amanhecer todo desbuchado, sabe? Todo dilacerado. Quem tinha criação de gado, quem tinha criação de bicho, as galinhas amanheciam tudo morta no galinheiro, os bichos começaram a aparecer tudo morto assim, sabe? Aí o que que aconteceu? Ela disse que a mãe dela e o pai dela começaram a ficar meio assim, mas tudo bem, sem, sem problemas maiores. E dali para frente começou também a ter problemas na própria casa deles, né? Ela disse que durante as madrugadas o pai dela ia trabalhar e o que que acontecia? Eles tinham um pastor alemão que ficava no pátio deles e ele era muito brabo, um cachorro muito bom. E todas as noites, geralmente, ele ficava chorando, ia para debaixo da casa e ficava embaixo da casa, se esfregando nos caibros da casa e chorava muito. E ele era um cachorro muito bravo. E ele ficava como se estivesse pedindo socorro para entrar para dentro de casa. E eles ouviam uns passos muito pesados ao redor de casa. Até que uma bela noite, estava só ela, o irmão dela e a mãe dela em casa, e ela disse que começou a ver algo muito esquisito fora da janela dela. O cachorro começou a rosnar, a latir muito e de repente foi para debaixo da casa e chorar muito. E ela disse que aquilo começou a vir embaixo da janela dela e começava, tipo assim, como se estivesse farejando. Ela disse que parecia como se fosse um leão, puxando assim uma respiração muito forte, uma coisa muito sobrenatural. E começou a passar as unhas, sabe, na janela e nos mata-junta da casa. E passava com muita força. E quanto mais ele passava, mais o cachorro gritava. E a cachorrada, tudo da vizinhança, começava a gritar, latir sem parar. E aquilo começou a ficar cada vez pior. Ele começou a forçar as paredes da casa. Começou a forçar e de repente um uivo muito alto. Ela ouviu e a mãe dela e o irmão dela também. Quando ela viu isso, ela saiu correndo e gritando para o quarto da mãe. E o irmão também saiu correndo. Então a mãe disse para eles ficarem com ela, trancados dentro do quarto com ela, que aquilo não era nada, que eles tinham tido um pesadelo. Mas ela disse que não era um pesadelo, era algo surreal. Eles estavam ouvindo, estavam praticamente passando por aquela situação tenebrosa e real. E aquilo foi para a porta da casa e começou a forçar.
com muita força, querendo entrar para dentro. E aquilo embalava, vinha e batia na porta com toda a força e arranhava a porta com toda a força. Ela disse que o pavor tomou conta dela, da mãe dela e do irmão. E eles ficaram passando durante toda a noite esse pavor. Quando era mais ou menos 5 horas da manhã, aquilo foi embora e sumiu. Então, ela perguntou para a mãe o que se tratava, que poderia ser aquilo. E a mãe disse que de repente poderia ser algum cachorro, algum bicho, mas que não era nada sério. No outro dia pela manhã, a mãe dela levantou e foi na casa do tio, que morava atrás. Quando chegou lá, encontrou ele todo machucado, todo arranhado, e tinha uma Bíblia aberta em cima da mesa, e ele estava arrumando as malas para ir embora. E ela perguntou por que ele estava fazendo aquilo. E ele disse que tinha que ir embora, porque já estava no momento dele partir e que ele não poderia mais ficar ali. E eles olharam ao redor de casa e tinha rastros de pé de um bicho com garras, uma coisa muito grande, muito pesada. E os rastros iam até a casa dele. E como assim, era assim, a casa não era gramada ao redor, assim, tipo, os rastros de terra levavam até a casa dele. Então ela percebeu instantaneamente que aquele bicho que tinha rondado a casa durante toda a noite tinha sido o tio dela. E aí ela tinha ouvido muitos relatos também, né, no caso a mãe dela, na família, de que ele era um possível lobisomem e que ele não parava em lugar nenhum, porque ninguém aguentava viver com ele, porque ele tinha disso e que ele já tinha tido alguns ataques também nos familiares, nas pessoas da família. Aí ela saiu olhando ao redor da casa e viu, assim, as unhadas muito fortes que tinha sido, assim, profunda na casa. E a porta dela estava toda arranhada, com unhas grandes, coisa bem pesada. Então, daquele dia em diante, eles começaram a ficar com muito medo. E ele ficou mais 4 dias, ainda antes de ir embora. E durante os 4 dias, eles viveram um verdadeiro pesadelo. Todas as noites, esse bicho ia tentar entrar na casa e arrebentar para entrar para dentro. E eles viviam num tormento a noite inteirinha, sem conseguir dormir, com esse bicho rodeando a casa e querendo entrar. Até que a mãe dela olhou pela fresta da janela e ela viu que realmente se tratava de um lobo gigante, muito grande, que caminhava nas 2 pernas e ficava arranhando a casa ao redor. Então ela viu que realmente era um lobisomem. Quando ela viu esse animal, ela chegou até o tio e pediu para ele ir embora. No mesmo dia, ele recolheu tudo o que tinha e foi embora. A moça que nos conta o relato, ela diz que desde quando ele partiu de lá, nunca mais eles tiveram nenhum tipo de problema. Nada mais apareceu, nada mais surgiu e nenhum animal mais apareceu morto na redondeza. Realmente, esse tio, ele era um lobisomem. Infelizmente, era alguém da família que tinha esse karma, essa maldição. E ela disse que até hoje ela ainda tem pesadelos, tem sonhos, tem momentos que ela acorda na madrugada, como se tivesse com aquele bicho, aquela coisa, rodeando a casa. Ela disse que não chegou a vê-lo, ainda bem. Mas pelo que ela ouviu, né, do animal, foi uma coisa assim extremamente terrível. Eu imagino, né? Você tem uma pessoa na sua família que é um lobisomem, ele se transforma e tenta entrar na sua casa. E você está ajudando e não sabe que ele é o que ele é. Complicado. Muitas vezes a gente não sabe, né? As coisas que estão tão perto da gente. Às vezes a gente estica a mão e aquilo ali pode ser algo bem mais além do que a gente pensa. Eu espero que vocês tenham gostado do relato dessa nossa amiga e mais tarde eu volto com mais relatos para vocês. Inscrevam-se no canal, deixe seu like, seus comentários. Um beijão bem grandão da Bruxa de Salem.